formação, conhecido como Bildungsroman em alemão, é um gênero literário que se concentra no desenvolvimento pessoal e emocional do protagonista ao longo de sua vida, geralmente desde a infância até a idade adulta. Esse tipo de romance geralmente narra a jornada de autodescoberta e de amadurecimento do personagem central, explorando como as experiências vividas, os relacionamentos e os desafios enfrentados moldam sua identidade e sua visão de mundo. Historicamente, o termo Bildungsroman começou a ser utilizado no início do século XIX e está associado principalmente à literatura alemã. Um dos exemplos mais citados desse gênero é Wilhelm Meister, de 1811, de Johann Wolfgang von Goethe, que retrata o crescimento e aprendizado de um jovem em busca do seu propósito na vida. O gênero se espalhou e evoluiu, encontrando espaço em várias tradições literárias ao redor do mundo, refletindo as particularidades culturais e sociais de cada contexto. A estrutura típica do romance de formação inclui uma série de eventos que levam o protagonista a contar com suas experiências de vida. Esses romances frequentemente envolvem temas como crise de identidade, autoaceitação, decisão de carreira, relações familiares, amor e conflito social. O caminho do herói, que inclui erros e falhas, é essencial para o amadurecimento, destacando que a formação do indivíduo, nós, pessoas, é um processo muitas vezes difícil e acompanhado de muitos desafios. Teoricamente, o romance de formação é fundamentado na ideia de que a vida é uma jornada contínua de aprendizado. Autores como Frank Moretti em Graphs, Maps, Treats, Abstract Models for Literary History argumentam que a forma como os romances de formação lidam com a passagem do tempo e o desenvolvimento do caráter pode ser visto como uma microcosmo das mudanças sociais mais amplas. Além disso, a crítica literária contemporânea, como a obra de Mikhail Bakhtin sobre a polifonia e o diálogo no romance, sugere que o encontro entre diferentes vozes e experiências contribui para a profundidade da formação do caráter no gênero. Os romances de formação muitas vezes refletem as tensões entre o indivíduo e o coletivo, mostrando como a sociedade influencia o desenvolvimento do indivíduo. O protagonista pode, às vezes, se sentir alienado do seu ambiente social, um conflito que é central para a sua jornada. O desenrolar da narrativa geralmente leva a um novo entendimento do lugar do protagonista no mundo, onde a aceitação de sua identidade é um componente crucial do amadurecimento. No caso do livro Violeta, a narrativa acompanha a vida da protagonista Violeta Del Valle, ao longo de um século, cheio de eventos históricos e pessoais significativos. O livro narra a trajetória de Violeta desde o nascimento até a sua velhice, explorando suas experiências de vida, desafios, relacionamentos e transformações pessoais. Através dessas experiências, Violeta evolui e amadurece, adquirindo sabedoria e uma compreensão mais profunda de si mesma e do mundo ao seu redor. Esses elementos de crescimento e de transformação pessoal são características típicas de um romance de formação, o que permite classificar o livro Violeta dentro deste subgênero do romance. Violeta, escrito por Isabel Allende, é uma obra que se destaca por sua narrativa rica e envolvente, ambientada em um século de transformações sociais e políticas. A protagonista, Violeta Del Valle, é uma mulher cuja vida se desenrola ao longo de 100 anos, começando em 1920 e atravessando momentos históricos significativos. Através de suas experiências, o livro explora temas como amor, perda, resiliência, busca por identidade. Os principais personagens, além de Violeta, incluem membros de sua família e amigos que desempenham papéis cruciais em sua jornada, como Torito, Miss Taylor,
Tia Pilar e Tia Piá, os Rivas. Cada personagem contribui para o desenvolvimento de Violeta e para a exploração das complexas relações humanas e dinâmicas sociais. A importância de Violeta para a atualidade reside em sua capacidade de refletir sobre questões universais e atemporais como a força feminina, a luta por justiça, igualdade e resiliência diante de adversidades. A obra também oferece uma janela para o passado, permitindo que nós, leitores, compreendam melhor o impacto de eventos históricos sobre a vida individual e coletiva. Isabel Allende, com sua prosa muito característica, consegue tecer uma narrativa que, ao mesmo tempo pessoal e universal, tornando Violeta uma leitura relevante e inspiradora para os dias de hoje. A obra nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e o legado que deixamos para as futuras gerações, narrado em primeira pessoa, adotando uma estrutura epistolar. A protagonista, Violeta del Valle, escreve uma longa carta a um destinatário específico chamado Camilo, o que permite que a narrativa seja íntima y pessoal. Esse formato... Camilo querido, la intención de estas páginas es dejarte un testimonio, pues creo que en un futuro lejano, cuando estés viejo y pienses en mí, te va a fallar la memoria, porque andas siempre distraído. Y ese defecto se acentúa con la edad. Mi vida es digna de ser contada, no tanto por mis virtudes como por mis pecados. Esse formato epistolar oferece ao leitor uma visão direta dos pensamentos e sentimentos de Violeta, enquanto ela reflete sobre sua vida e os eventos que moldaram a sua existência. A escolha dessa estrutura narrativa contribui para criar uma conexão mais profunda entre o leitor e a protagonista, permitindo uma compreensão mais rica de suas experiências e emoções. Escritora, ativista, filântropa e feminista Isabel Allende nasceu em 2 de agosto de 1942 no Peru. Seu pai, Tomás Allende, era um diplomata chileno e sua mãe se chamava Francisca Llona. A autora estudou jornalismo, trabalhando como colunista e redatora, também escrevendo obras infantis e teatrais. No ano de 1962, casou-se com Miguel Frias, pai de seus 2 filhos, Paula e Nicolas. Logo após o golpe militar que derrubou o presidente de esquerda Salvador Allende, seu tio, do poder, Isabel e sua família se mudaram para a cidade de Caracas, capital da Venezuela. É lá que se dá o pontapé de sua produção literária. O Chile começou a década de 70 com a eleição de um presidente socialista, Salvador Allende. Um governo que nacionalizou as minas de cobre, principal riqueza do país, aumentou a intervenção nos bancos e promoveu a reforma agrária. El Pirre, o elegante, como era conhecido, era popular entre a classe trabalhadora, mas enfrentava a oposição da direita que controlava o parlamento. Oposicionistas se uniram a representantes de interesses americanos e buscaram meios para boicotar a política econômica de Allende. Investimentos privados caíram, o desemprego aumentou e a classe média foi para as ruas. Em meio à instabilidade política, o parlamento aprova uma moção na qual convocava os ministros militares para solucionarem o que chamava de grave quebramento da ordem constitucional. Na manhã de 11 de setembro de 73, Salvador Allende é alertado de que um golpe estava em marcha e foi para o Palácio La Moneda, sede do governo. A junta militar, dirigida pelo comandante das Forças Armadas, o general Augusto Pinochet, transmite por meio de rádios a primeira mensagem ao presidente, solicitando que deixasse o La Moneda e o cargo ou seria atacado. Decidido a não entregar o poder, Allende faz um último pronunciamento à nação. O palácio é bombardeado.
Salvador Allende é encontrado morto no gabinete presidencial. Há versões de que ele teria se matado com um tiro de fuzil e outras de que ele teria sido morto pelos militares. Pinochet assume o governo e inaugura uma ditadura militar que duraria 17 anos, deixando pelo menos 3.000 mortos e desaparecidos. Sua primeira e mais famosa obra publicada é A Casa dos Espíritos, em 1982. Conta a história da família Trueba, composta por mulheres incríveis e um patriarca terrível, dando destaque à história de Esteban Trueba, um pobre homem que conseguiu se tornar um dos fazendeiros mais importantes do país, não nomeado. Muitos consideram que Allende teria se inspirado no próprio Chile, e que, por detalhe, era extremamente detestável, violento e machista. Esteban tem uma esposa chamada Clara, uma filha chamada Blanca e uma neta chamada Alba, nomes com um significado em comum, branco. Todas as três mulheres eram clarividentes. A história ocorre num período de cerca de 70 anos. Em 1993, a obra virou filme, com um elenco composto por nomes como Meryl Streep, Glenn Close, Antônio Bandeiras e Winona Ryder. Em 1984, Isabel lança De Amor e de Sombra, um romance que expõe a época da ditadura de Pinochet. Para muitos estudiosos, a ditadura é a protagonista da história. A obra foi levada ao cinema 10 anos depois, com um elenco composto por nomes como Jennifer Connelly e Antônio Bandeiras. Com a esperança de que Paula, sua filha que estava em coma por causa de uma doença, acordasse logo, Allende escreve centenas de cartas que no fim são compiladas e transformadas num livro publicado em 1994. Isabel trata de esperança e família de forma íntima e expositiva em sua obra e ao mesmo tempo conta fatos e detalhes a respeito de si. Um fato curioso na vida da Isabel Allende, segundo algumas informações, contam que Isabel foi convidada por uma amiga para fazer uma viagem até a Índia, na tentativa de superar o luto pela filha Paula. Disse que Isabel, com o carro quebrado no meio da estrada, viu mulheres com crianças sob uma acácia. Ela se comunicou com aquelas pessoas por sinais, já que não falava a mesma língua. Allende presenteou uma das mulheres com um bracelete de prata, que retribuiu lhe entregando uma menina recém-nascida. Ela fala em entrevista que recebeu a informação que o nascimento de meninas naquela comunidade não era bem aceito. Passada a experiência, a autora abriu a Fundação Isabel Allende. Em 2019, Allende publica Longa Pétala de Mar, ambientada no século XX e se inicia na Guerra Civil Espanhola e vai até a ascensão e queda de Pinochet. Conta a respeito de refugiados que partem da Espanha para auxílio no Chile, por um navio fretado pelo poeta Pablo Neruda, e de como vivem dali em diante. La vida es caos, es confusa, errática. Puede que el problema no sea la vida, sino yo. Isabel, ¿te gustaría aventurarte en esta locura? Cada uno de mis libros trata de responder a uno de esos momentos complejos, como un intento por aclarar la confusión. Mi hija se está muriendo, mamá. La sumisión o la libertad. La valentía o el miedo. Te van a poner la vara muy alta porque eres mujer. Vas a tener que hacer el doble de esfuerzo que cualquier hombre para tener la mitad del reconocimiento. Recuerden su nombre, Isabel Allende. De forma sensível, explana questões como as de imigração de refugiados e ditadura. Dois fatos interessantes sobre Isabel. Ela sempre começa a escrever no dia 8 de fevereiro de cada ano e é a autora mais lida em língua espanhola.
Violeta é descrita como uma mulher destemida e independente, características que se manifestam desde a sua infância. Através de suas experiências, ela demonstra uma grande vitalidade, curiosidade e busca incessante por liberdade. Sua determinação e coragem a ajudam a enfrentar adversidades, como crises familiares e políticas, além de seu papel em um mundo em constante mudança. Ao longo do enredo, Violeta passa por uma trajetória de autoconhecimento e maturação, desde a infância, marcada por eventos traumáticos e desafios, até a vida adulta. Seu crescimento é impulsionado por tragédias pessoais e mudanças sociais constantes. A narrativa é super envolvente, pois retrata como as experiências moldam sua visão de mundo e suas relações, principalmente em relação ao amor, à família e à luta por justiça. Violeta não é apenas uma personagem central no livro, ela serve como um reflexo das tensões sociopolíticas e dos movimentos sociais da época em que ela vive. Sua vida é entrelaçada com eventos históricos importantes que a forçam a tomar decisões significativas e a confrontar a injustiça que observa. Nem sempre, confesso, às vezes ela demora um pouquinho para entender o peso de algumas situações que acontecem ao longo da história. Além disso, ela se torna uma voz poderosa para as mulheres, representando a luta pela autonomia e a busca por identidade em um mundo dominado por normas patriarcais. No romance Violeta, Isabel Allende ambienta a narrativa em um contexto histórico de significativa transformação social e política na América Latina, especialmente durante o século XX. Através da vida da protagonista Violeta del Valle, a autora explora os impactos dessas mudanças não apenas na esfera pública, mas também em níveis pessoais e familiares e na esfera privada. O pano de fundo histórico é ricamente tecido na trama, refletindo eventos tumultuados como guerras civis, revoluções e crises econômicas que moldaram a paisagem sociopolítica da região. Allende utiliza Violeta para narrar a evolução de sociedades que oscilaram entre promessas de mudança e assombrosas dificuldades. Desde a infância de Violeta, em uma família de classe alta, até a sua vida adulta, a autora ilustra como as nuvens de instabilidade política e as tensões sociais se infiltram dentro da vida privada. Em sua narrativa, Violeta vivencia diretamente os ecos de uma era marcada por regimes autoritários, injustiças sociais e desigualdades profundas. Esses acontecimentos não são apenas cenários da história, mas também personagens que influenciam as decisões e a psicologia da protagonista. As dificuldades que a protagonista enfrenta, como a opressão política e as crises econômicas, refletem um desejo de liberdade e de mudança. Através de seus olhos, nós vemos a luta de uma geração por direitos e igualdade e a busca por um futuro mais promissor. Violeta respira a atmosfera da resistência e ao mesmo tempo é uma testemunha das tragédias que muitos enfrentam, sejam através da perda de entes queridos, seja por meio das consequências de regimes totalitários que afetam a vida das pessoas comuns. Além disso, Allende também consegue dar voz às mulheres desse período que muitas vezes estavam à margem dos grandes discursos políticos. A trajetória do Violeta mostra a complexidade do papel feminino em uma sociedade que, por muito tempo, limitou suas oportunidades e silenciou suas experiências. A autora expõe a força da mulher através da resiliência de Violeta, que ao longo da história desafia as normas e busca sua própria identidade no meio desse caos. Assim, a força narrativa de Allende não se restringe a um relato dos eventos históricos, mas ela se entrelaça com as emoções, com as experiências e com o crescimento dos personagens, transformando a história de uma mulher em um retrato de luta de muitas pessoas.
Através de sua prosa rica e evocativa, a autora ilumina como a história pessoal e a história coletiva se conectam, revelando como cada indivíduo, com suas lutas e conquistas, é parte de um todo maior. Por meio de Violeta, Isabel Allende não apenas narra um período de mudança radical na América Latina, mas também oferece uma reflexão sobre a força do espírito humano diante da adversidade. Através das vivências de Violeta, ela nos convida a contemplar o custo da mudança e a importância de cada voz dentro da luta pela justiça e igualdade, fazendo ecoar a relevância de sua mensagem até os dias atuais. O amor é um fio condutor que perpassa toda a narrativa. Desde o amor familiar que Violeta compartilha com sua mãe e com outros parentes, até o amor romântico que ela experimenta ao longo de sua vida. Esse amor romântico é marcado por intensos momentos de paixão, mas também por profundas desilusões, que influenciam sua visão de si mesma e de mundo. Paralelamente, Violeta busca desenvolver um amor próprio, um processo de autoconhecimento e de autoaceitação que a leva a descobrir sua verdadeira identidade. Quem é Violeta no meio desse caos? A família é uma estrutura complexa dentro do enredo que desempenha um papel central na formação de identidade da personagem. A dinâmica entre ela, seus pais, avós, irmãos, revela a importância da família na construção de nossa visão de mundo. No entanto, a família Del Valle carrega segredos que afetam profundamente a vida de Violeta, demonstrando como os silêncios e os segredos podem ser tão prejudiciais quanto as palavras. Por outro lado, a lealdade e o apoio familiar são fontes de força e sustentação para Violeta em momentos de adversidade. A busca pela identidade é sempre uma jornada constante para Violeta. Ela busca entender quem é, qual seu lugar no mundo, enfrentando desafios impostos por uma sociedade patriarcal que busca limitar o seu potencial. Essa identidade feminina é um tema recorrente, com Violeta e outras personagens femininas lutando para encontrar seu papel em um mundo dominado por homens. A autora desafia convenções sociais, apresentando mulheres fortes e resilientes que não se rendem às expectativas sociais. O feminismo é uma corrente subjacente que perpassa a narrativa, destacando a luta por direitos e igualdade. Violeta e outros personagens enfrentam desafios e superam obstáculos, demonstrando empoderamento e resiliência. A autora destaca a importância da solidariedade feminina e da luta coletiva contra a opressão. A guerra e o exílio têm um impacto profundo na vida de Violeta e de toda a sua família. O deslocamento e a perda são experiências marcantes que desenraizam Violeta de sua cultura e de sua história. No entanto, ela demonstra resistência e resiliência, encontrando maneiras de superar adversidades e sempre de reconstruir a sua vida. Finalmente, a memória é um tema fundamental em Violeta. A memória de Violeta é um fio condutor que une passado e presente, demonstrando como as experiências passadas moldam nossa visão de mundo. A história familiar é uma memória coletiva que influencia a identidade de Violeta, as suas raízes, enquanto o esquecimento e a lembrança são equilibrados em uma dança delicada dentro do enredo. Esses temas se entrelaçam para criar uma narrativa muito rica, diversa, que oferece uma reflexão profunda sobre nossas condições humanas. A autora convida o leitor a refletir sobre a importância da família, identidade, amor, resiliência, dor, luto, diante de inúmeros cenários e contextos históricos reais. O estilo literário de Isabel Allende em Violeta é caracterizado por uma série de técnicas que criam uma narrativa vasta. A autora utiliza uma narrativa epistolar
usando uma extensa carta e lembranças, o que cria uma sensação de intimidade e profundidade. Essa estrutura permite que Allende explore os temas de forma orgânica, sem uma cronologia rígida, apesar de existir uma cronologia dentro do livro. Além disso, Allende incorpora elementos mágicos e simbólicos, como a aparição da mãe de Violeta em momentos cruciais, criando uma atmosfera de mistério e também de encantamento. Essa mistura de elementos mágicos com o realismo da história é uma característica marcante do estilo de Allende, não só em Violeta, mas também em outros livros, criando uma sensação de verossimilhança e ao mesmo tempo de fantasia. O realismo mágico é uma técnica que permite à autora explorar temas profundos e complexos de forma criativa. A utilização de símbolos naturais como a floresta, o rio, flores, é outra característica do estilo de Allende. Esses símbolos representam estados emocionais e temas, adicionando profundidade e complexidade a toda a narrativa. Além disso, a autora utiliza uma narradora onisciente que conhece os pensamentos e os sentimentos dos outros personagens, o que permite uma compreensão mais profunda da psicologia de todo mundo que está dentro daquela narrativa, com exceção de alguns. O desenvolvimento de personagens complexas é outra característica do estilo de Allende. Violeta e os demais personagens têm histórias e motivações profundas, o que os torna mais reais e palpáveis. A linguagem poética utilizada por Allende para descrever as emoções e as experiências dos personagens é outra característica marcante dela, que cria uma atmosfera de sensibilidade e de muita emoção. Em algumas cenas é impossível a gente segurar as lágrimas, e eu falo isso por experiência própria. A influência da cultura latino-americana é evidente em Violeta, com Allende incorporando elementos da história e da cultura chilena na narrativa. Essa autenticidade contextualiza a história e adiciona profundidade à compreensão dos temas e personagens. O resultado é uma obra única e envolvente que reflete a habilidade de Allende em criar narrativas complexas e emocionantes. A combinação dessas técnicas cria um estilo literário distinto e reconhecível, que é uma das marcas registradas de Isabel Allende. Sua habilidade em criar narrativas ricas é um dos principais motivos pelos quais sua obra é tão amplamente apreciada e respeitada. Violeta, da nossa querida Isabel Allende, é um romance que vai além da narrativa pessoal de sua protagonista, abordando também questões sociais complexas que refletem a realidade da América Latina do século XX. A desigualdade de gênero é uma das principais críticas sociais presentes na obra. A autora retrata a luta das mulheres por igualdade e justiça em uma sociedade patriarcal, onde elas são frequentemente marginalizadas e silenciadas. A personagem de Violeta é um exemplo poderoso dessa luta. A sua jornada de autoconhecimento e empoderamento é marcada por desafios e obstáculos impostos por uma sociedade que busca sempre limitar o potencial que ela pode ter. A autora destaca a importância da solidariedade feminina, da luta coletiva contra a opressão, mostrando como as mulheres podem se unir para superar as barreiras sociais. Personagens secundárias como Miss Taylor e Teresa Rivas são fundamentais para desenhar esse cenário dentro do livro.
pobreza também é outra questão social abordada no romance. A autora retrata a realidade de famílias que lutam para sobreviver em condições de extrema pobreza, sem acesso a recursos básicos como educação e saúde. A personagem de Violeta experimenta pessoalmente as consequências da pobreza, o que a leva a buscar soluções para melhorar sua vida e a sua família. A repressão política também é um tema igualmente importante em Violeta. A autora retrata a realidade do Chile durante a ditadura, onde a liberdade de expressão e a oposição política eram severamente reprimidas. A personagem de Violeta experimenta pessoalmente a violência e a intimidação do regime, os manifestos na rua, a quebra da economia do país. Em Violeta, Isabel Allende não apenas retrata essa realidade social américo-latina, mas também oferece uma crítica profunda e muito reflexiva sobre as estruturas de poder que perpetuam a desigualdade e a injustiça. A obra de Allende é um exemplo poderoso da capacidade da literatura de abordar questões sociais complexas e também de inspirar mudanças. Violeta é um romance que permanece relevante hoje, pois suas críticas sociais continuam a ser pertinentes em nossa sociedade contemporânea. Ao longo desta análise, exploramos os principais aspectos do romance, destacando sua rica narrativa, personagens e críticas sociais. A obra nos levou a refletir sobre temas como identidade, família, amor, feminismo, guerra e memória. E não deixe de explorar outras obras de Isabel Allende, como A Casa dos Espíritos e Eva Luna, que também oferecem reflexões profundas sobre a condição humana e a realidade social do contexto que ela retrata. Aproveite também e participe do Círculo Literário. Se você se interessou por Violeta e deseja discutir mais sobre a obra ou outras literaturas, junte-se ao nosso Círculo Literário. É um espaço acolhedor para compartilhar ideias, opiniões e essa paixão pela leitura. Desenvolva sua experiência de leitura ativa, se conecte com outros leitores e leitoras que são espalhadas aí pelo Brasil, mas que todas têm um amor em comum, que são os livros. E para isso, pessoal, entre em contato comigo para saber mais sobre o Círculo Literário e para que você possa participar das discussões, certo? E é isso, pessoal. Obrigada por acompanhar essa análise de Violeta, que vem para complementar a sua experiência de leitura. Então, espero que aqui você já tenha lido Violeta. Se ainda não leu, fiz o máximo possível para ninguém tomar spoiler. Acho que eu não soltei nenhum spoiler aqui. Então, você está aqui com salvo-conduto, tá? Você pode passar pela leitura, mesmo depois de ter assistido esse documentário. Se você está comigo no Círculo Literário, a gente vai se reunir ao final desse mês para debatermos o livro. Segue aqui mais uma vez o meu convite. Me chama nas redes sociais para que você possa participar ativamente. Se você gostou aqui do canal, desse conteúdo maravilhoso, não é sempre que eu consigo trazer documentários, os documentários vêm apenas uma vez por mês. Te peço, ainda assim, que não deixe de se inscrever, tá? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, você pode deixar aqui embaixo. Eu sempre estou lendo vocês. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau!